Olá, turma! Tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividade sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, nono ano, tudo bem? Vamos continuar com nossa aula, tocando em alguns pontos sobre a sustentabilidade, que a gente não finalizou na última aula, tá certo? Então, a gente vai retomar falando sobre a sustentabilidade com respeito a alguns pontos que estão relacionados a ela. Então, a gente vai começar falando aí dos 5 R's, tá? Que está ligado à questão do consumo e resíduos. Então, além da reflexão da necessidade do consumo, da questão do eu preciso ou não estar adquirindo tal produto, esse produto, ele prejudica ou não o meio ambiente, respeita os trabalhadores, entre outros que temos dentro do consumo, né? Da questão reflexiva de pensar antes de adquirir um produto, antes de estar consumindo. E aí a gente tem a questão da proposta dos 5 R's dentro do consumo e resíduos, que ela vem trazendo alternativas para enfrentar o problema da geração de resíduos. Vamos entender essa política dos 5 R's da sustentabilidade, que é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Quando falamos em repensar, eu tenho que repensar todas as minhas atitudes antes de adquirir algo novo. Vou avaliar se ele é mesmo necessário ou se existe outra alternativa mais sustentável que eu possa adquirir esse produto. Quando falamos em recusar, estamos falando em recusar produtos que possam prejudicar ou agredir o meio ambiente. Assim, estarei tendo uma conduta que gere a sustentabilidade. Quando eu falo em reduzir, quando a gente fala em reduzir, a gente está falando em reduzir o consumo. Então, eu estou falando, consequentemente, na redução de resíduos. Então, eu tenho que evitar o desperdício, o consumo desenfreado de embalagens também, verificar quais embalagens podem ser necessárias ou não. Então, eu tenho que buscar essa redução. E quando eu falo em reutilizar, eu tenho que saber a sua diferença do reciclar. Quando falamos em reutilizar materiais e objetos, eu vou usar aquele material novamente. Por exemplo, devolvendo embalagens para as empresas, usando o verso de uma folha usada, reutilizar frascos para armazenamento de outros produtos, usar sacolas retornáveis. Quando eu faço doação de roupas, sapatos, livros, tudo isso faz parte do que a gente pode dizer que é reutilizar, diferente do reciclar. A reciclagem de materiais como plásticos, alumínios, entre outros, ela evita o consumo da matéria-prima, além de evitar a contaminação do solo, da água. Além disso, vai haver a diminuição do volume de resíduos que poderíamos gerar, e é uma forma também de geração de renda para pessoas que trabalham com reciclagem. Então, esse material ele volta para a cadeia produtiva, para as fábricas, corrigindo as indústrias, e aí elas vão utilizar o plástico, o alumínio, o vidro, o papelão, novamente, na mesma produção daquele material ou outro, mas que aí não retira a matéria-prima para a produção do alumínio da natureza mais, porque aquele material ele voltou para a indústria e assim faz o uso com ele novamente.
Até aqui, refletimos sobre os pontos que estão ligados à perspectiva da sustentabilidade, que entre 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, esses 17 objetivos, depois eu vou estar propondo uma atividade, um trabalho para a gente estar realizando, que envolve uma perspectiva de fatores para a sociedade como um todo, os países atingirem ao longo de alguns anos, que vai chegar aí a meta para que esses objetivos sejam alcançados até 2030. E vários países, eles lançaram as estratégias para conseguir cumprir com esses objetivos e metas. E o Brasil, né, o nosso país, ele também está entre esses países que adotaram a proposta do desenvolvimento sustentável. E com esses objetivos, e neste desafio de cumprir com o desenvolvimento sustentável, está a integração de 3 pontos, os 3 pilares da sustentabilidade, que é o social, que inclui a sociedade, o econômico, que é a geração de renda, e o ambiental, que está na perspectiva de retirar da natureza, o que pode favorecer o desenvolvimento de bens e também mecanismos para a nossa sobrevivência, que não vai prejudicar a natureza e vai manter recursos para as próximas gerações. E as unidades de conservação de uso sustentável, que a gente já viu o que são as unidades de conservação, mas na perspectiva da sustentabilidade, tem o intuito de conservar os recursos da natureza de maneira sustentável, seguindo esses pilares. E dentro desses pilares está incluso o social, que abrange as comunidades dos povos tradicionais. Essas comunidades devem ter o direito, dentro das unidades de conservação sustentável, à sobrevivência e formas de geração de renda. A gente vai ver 3 grupos de comunidades que têm cultura diferente e etnia, mas têm algo em comum, que são as formas de lidar com a natureza que não traz danos, ou seja, prejuízos a ela. E segundo a Constituição brasileira, povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante da sociedade. E o primeiro grupo, né, primeira comunidade, melhor dizendo, que a gente vai estar vendo é os quilombolas, que é uma comunidade formada por descendentes de escravos ou outros habitantes de antigos quilombos. A gente tem os povos indígenas, que são os índios, como nós referimos aos povos originários que habitavam no território nacional antes da chegada dos portugueses. E os povos indígenas, eles apresentam enorme diversidade cultural, ou seja, no aspecto cultural, como também de língua. E os caiçaras, que são descendentes de índios, de portugueses que chegaram no Brasil a partir do século XVI, e alguns negros trazidos ao país como escravos. E eles vivem da pesca, da agricultura, artesanato, tendo uma cultura de subsistência. Então, os caiçaras, eles têm essas atividades que acabam não prejudicando o ambiente, como a gente viu, né? Essas comunidades, eles têm umas formas de lidar com a natureza que não traz prejuízos diante do aspecto predominante da nossa sociedade. E aí, pessoal? A gente vai ter as unidades, alguns exemplos de unidades de conservação de uso sustentável, que obedece a critérios estabelecidos por lei, respeitando a biodiversidade e a manutenção dos recursos para as futuras gerações, e não feita de maneira exploratória e predatória. Uma delas a gente vai ver que é pioneira na questão do uso sustentável, que é a Reserva Extrativista Ressex Chico Mendes do Acre, que vai estar entre a divisa do Peru e Bolívia, que acaba usufruindo da riqueza amazônica, com a extração de látex, retirando, né, o látex,
fazendo a coleta da castanha do Brasil, a extração do óleo de copaíba e andiroba, de mel de abelhas nativas, entre outros produtos. E além da prática do extrativismo, as pessoas dessas comunidades, os moradores, podem criar animais e sistemas agroflorestais para a sua subsistência. Vamos ter a Floresta Nacional dos Tapajós, que está localizada no oeste do Pará, que é considerado como um modelo para outras unidades de conservação que estão iniciando suas atividades no manejo florestal, madeireiro, comunitário e familiar. Vamos ter a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual do Rio Iratapuru, presente aí no Amapá, e que os estudos científicos registram a ocorrência de espécies raras ameaçadas de extinção. Então, os moradores, eles residentes dessa área, dessa reserva, eles podem usarem a castanha do Brasil, né, extrair, coletar ela, mas também outras espécies como a andiroba, a copaíba, o camu-camu e a pesca. E temos, por último, como exemplo, aí a Reserva Particular do Patrimônio Natural, Santuário do Caraçá, que essa categoria de unidade de conservação é criada pela vontade do proprietário, ou seja, sem desapropriação da terra, além de preservar as belezas cênicas e os ambientes históricos. Essas unidades de conservação sustentável têm por objetivo a proteção dos recursos hídricos, o manejo de recursos naturais e pesquisas científicas. Então, nessas áreas, são permitidas algumas atividades de cunho recreativo, turístico, de educação, para pesquisas, desde que autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo reconhecimento. Então, a RPPN, Santuário do Caraçá, né, essa reserva, é um trecho da Serra do Espinhaço, nos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, Minas Gerais. Assim, agradeço a vocês, muito obrigada por assistirem mais uma aula nossa. Se cuidem, bons estudos. Não esqueça de fazer a atividade proposta, porque seguirá aí como uma a acumulação de pontos, vai fazer parte do somatório de pontos para a nota de vocês no final do nosso bimestre. Então, um forte abraço